Olá! Hoje, nosso mergulho é em uma das coleções de textos mais influentes da história da humanidade. Mas olha, a primeira coisa a se saber é que, apesar da aparência, ela não é bem o que a gente imagina. Vamos direto ao ponto e quebrar a ideia mais comum que existe sobre a Bíblia. A gente pega ela na mão, vê aquela capa, tudo junto, mas a verdade é que aquilo não é um livro só. Pensa assim, a melhor forma de enxergar a Bíblia é como uma biblioteca antiga e imensa. Imagina só, uma coleção de vários escritos de épocas diferentes, juntados ao longo de séculos, com um monte de estilos e autores, tudo ali, naquele mesmo espaço. Ok, então vamos a fundo nisso. Para as tradições judaica e cristã, a Bíblia é essencialmente uma coleção de textos sagrados. A crença fundamental é que esses textos foram divinamente inspirados, sabe? Para revelar verdades sobre Deus, sobre a gente, a humanidade e sobre o próprio sentido da vida. E essa nossa biblioteca, ela tem duas alas principais, dois grandes corredores. O primeiro é o Antigo Testamento, que também é conhecido como as Escrituras Hebraicas. Ali tem 39 livros e o foco principal é a aliança de Deus com o povo de Israel. Aí, a gente vira o corredor e entra no Novo Testamento. São 27 livros e o foco muda. Agora é a vida, os ensinamentos de Jesus Cristo e o comecinho da igreja cristã. E claro, como toda boa biblioteca, essa também tem suas seções organizadas por gênero. Pensa bem, ninguém lê um código de leis do mesmo jeito que lê um livro de poesia, né? Pois é, com a Bíblia é a mesma coisa. E olha só que variedade incrível. A gente encontra livros de lei, como Levítico, que parecem códigos civis mesmo. Tem livros de história, tipo Reis, que contam toda a saga de reinos subindo e caindo. Tem poesia e sabedoria, profecias, os evangelhos com a história de Jesus, cartas enviadas para comunidades e tem até literatura apocalíptica, que é o caso do Apocalipse. Cada um desses gêneros pede um olhar, uma leitura diferente. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que essa coleção tão diferente de textos foi parar toda junta no mesmo lugar? Olha, foi um processo bem longo, bem complexo. Tudo começou com histórias contadas, passadas de pai para filho, sabe, de boca em boca. Só depois elas foram parar no papel e muito tempo depois foram reconhecidas como sagradas. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia do tempo absurdo que isso levou. A formação do Antigo Testamento, por exemplo, demorou mais ou menos 1000 anos. Figuras como o sacerdote Esdras foram chave para organizar os textos, lá por 450 a.C. Já o Novo Testamento foi escrito até que rápido, no primeiro século depois de Cristo, mas a lista final, com os 27 livros que a gente conhece, só foi fechada, confirmada oficialmente, em 397, lá no Sínodo de Cartago. E aqui está o ponto central da questão, o pulo do gato. Do ponto de vista teológico, a ideia não é que os concílios da Igreja decidiram que os livros eram sagrados, que eles deram autoridade. Não, a ideia é que eles reconheceram uma autoridade que, na crença deles, aqueles textos já tinham por serem de inspiração divina. Certo, mas como é que esses textos tão antigos, escritos em línguas que pouca gente fala hoje como hebraico, aramaico e grego, como é que eles sobreviveram por tanto tempo e chegaram até a gente? A resposta está num trabalho de formiguinha, super meticuloso, de escribas e tradutores. O trabalho dos escribas era algo de outro mundo, de uma precisão que a gente mal consegue imaginar hoje. As regras eram super rígidas. Controlavam tudo, tudo mesmo. O tipo de pele de animal que ia ser usada, o tamanho das colunas de texto, a tinta. Agora imagina a pressão. Se um único errinho fosse encontrado, a cópia inteira, o trabalho de meses talvez era jogada fora. Era um nível de reverência e cuidado absurdo. E a tradução, claro, foi a chave para espalhar essas ideias. Olha só, lá no século III a.C., a Septuaginta já traduzia os textos hebraicos para o grego, a língua universal da época. Depois, com o tempo, surgiram versões em siríaco e copta para as comunidades do Oriente Médio. E aí, lá por 400 d.C., veio a famosa Vulgata Latina, que levou o texto para o Império Romano inteiro. E olha que fato curioso e super importante. A tradução não serviu só para espalhar a mensagem. Ela também foi crucial para preservar a história. Muitos textos antigos, inclusive alguns que nem entraram na Bíblia oficial, os chamados apócrifos, só chegaram até nós porque alguém os traduziu. Os originais, em hebraico ou aramaico, simplesmente se perderam no tempo. Chegando mais perto dos nossos dias, uma nova ciência entrou em campo para ajudar a gente a entender o mundo da Bíblia, a arqueologia. Só que a relação dela com os textos sagrados, essa é uma história bem complexa e por isso mesmo fascinante.
É importante entender o seguinte: o objetivo da arqueologia não é provar ou desprovar a fé. A ideia é outra, é reconstruir o contexto histórico. Ela nos dá uma janela para o passado, uma chance de espiar o mundo onde aquelas histórias aconteceram, sabe? E com isso ela pode confirmar detalhes sobre como as pessoas viviam, a cultura, os eventos da época. Vamos ver um exemplo prático. No livro de Josué, tem a famosa história da conquista da cidade de Ai pelos israelitas. O relato bíblico é bem detalhado. Descreve uma estratégia militar super astuta, uma emboscada que levou à conquista e destruição total dessa cidade fortificada. E aqui que a coisa fica interessante. Vamos comparar. De um lado, a gente tem a história da Bíblia. Do outro, o que a arqueologia encontrou. O local que os estudiosos acreditam ser a antiga Ai, hoje chamado Khirbet et Tel, de fato foi uma cidade enorme, mas na Idade do Bronze Antigo. O problema é que na época em que a conquista de Josué teria acontecido, na Idade do Bronze Tardia, as escavações não mostram sinal de nenhuma cidade ali. É um verdadeiro quebra-cabeça que os historiadores e arqueólogos tentam resolver até hoje. Mas, por outro lado, existem muitos casos em que a arqueologia traz à luz coisas que se encaixam perfeitamente com o mundo que a Bíblia descreve. E aqui temos alguns exemplos sensacionais. Arqueólogos acharam portões em cidades antigas que batem exatamente com a descrição da época do rei Salomão. Encontraram a Estela de Merneptah, que é a primeira vez que o nome Israel aparece escrito fora da Bíblia. Acharam até um selinho de argila com a inscrição Puro para Deus, que provavelmente era usado nos rituais do templo. E esses cacos de cerâmica e os óstracos eram como os post-its da época, cheios de anotações do dia a dia. É a história ganhando vida. Então, para resumir essa nossa viagem, a jornada da Bíblia começa assim, com histórias contadas ao pé do ouvido, passadas de geração em geração. Essas histórias foram, com muito cuidado, escritas e reunidas numa coleção de textos considerados sagrados. E essa coleção, através de um processo incrível de tradução e preservação, atravessou séculos e virou um fenômeno global que influenciou culturas, leis e a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Como é que essa biblioteca tão antiga, essa coleção de leis, histórias, poemas e profecias escritas há milênios, continua de tantas formas a moldar o nosso mundo hoje?